Olá, paz de Cristo, passando para compartilhar com você um devocional que se encontra em Levíticos capítulo 6, a partir do verso 8, que vai nos dizer assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo, 9, ordena a Arão e os seus filhos dizendo, esta é a lei da oferta queimada, isto é, a oferta queimada, porque queimará sobre o altar a noite toda, até o amanhecer e o fogo do altar arderá nela. 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando a gente olha o livro do Êxodo e o livro de Levítico, a gente está vendo que fazem parte do Pentateuco, a gente está vendo que Deus está dando instruções ao povo de Israel a respeito do culto, a respeito de prestar culto a Deus. E nessa passagem em específico, Deus está dando as diretrizes da lei do holocausto sobre o altar, dando o passo a passo para Moisés, como que ele queria que fosse feito, dando uma ordem para Moisés. Tanto é que no versículo 9, está dizendo que Deus se comunicava somente com Moisés e Moisés passava as diretrizes da ordem de Deus para Arão e seus filhos. Uma coisa que a gente já pode evidenciar é que Deus nunca vai nos cobrar de algo que Ele não tenha nos mostrado e nos direcionado. Deus só cobra aquilo que Ele já nos ensinou e nos mostrou. É muito claro quando a gente vê o povo peregrinando no deserto, Deus sempre ensinando como Ele queria. E Deus está dizendo, vai arrumar o altar. Deus dá todas as diretrizes de como seria a condução, né? E uma das questões que a gente, quando fala a palavra altar envolve pelo menos 3 coisas. Primeiro, entrega. Segundo, sacrifício. Terceiro, aliança. Às vezes a gente quer passar as etapas anteriores e só falar no acordo da aliança, só falar na parte da aliança, que é comprometimento, que é compromisso, que é segurança, aquilo que Deus dá. Mas a gente não pode se esquivar das 2 anteriores, que todo o altar envolve entrega, envolve sacrifício. E após de haver uma entrega, após haver o sacrifício, aí sim se tem uma aliança. Deus ensina para Moisés como deveria ser o culto. Deus ensina como Ele queria que fosse. E dá uma promessa, quando tudo estiver organizado, quando a entrega for feita, no versículo 12, ele vai falar que a cinza, ela precisa ser retirada e ser colocada uma lenha nova, e após colocar a lenha nova, ser arrumado novamente. Irmão, isso demanda comprometimento e demanda tempo, né? Quando a gente não coloca em Deus o nosso comprometimento, o nosso tempo, dificilmente o altar estará aceso. Porque a promessa do versículo 13 de Deus, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, na King James vai dizer, e nunca se apagará, ele só termina com esse versículo, mas os versículos anteriores são de direcionamento de Deus. É Deus dizendo, eu quero assim, eu quero assim, eu quero que seja feito assim, eu quero que seja feito assim. E é assim na nossa vida. Para nós vivermos a plenitude em Deus, é Deus dizendo, eu quero isso, muda isso, corrige isso, tolere isso, seja manso nisso, né? Considere isso. E às vezes a gente acha que vai chegar no resultado final, que é ter o altar fumegando em Deus, sem passar pelos processos de Deus dizendo, eu quero isso, tira isso, molda isso, aperfeiçoa isso, né?
E Deus dizendo nesse versículo, se você estiver disposto a entregar no altar algo que te custe, vai ter entrega, vai ter sacrifício. Fica tranquilo, a minha aliança está de pé. Qual é a aliança? O altar vai estar sempre ardendo. O fogo vai arder no altar e não se apagará. E se tentar apagar? Não vão, mesmo tentando, não adianta. Há uma promessa sobre mim, sobre ti, e há uma promessa sobre a sua casa. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Se houver entrega, se houver sacrifício, com certeza haverá uma aliança que ninguém pode destruir. Que Deus te abençoe.